Bom dia, sexto ano, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Vamos lá para mais uma apresentação da aula de ciências. Professora Estela com vocês. Turma 601, esta aula é para o dia 7 de julho. E turma 602, esta aula é para o dia 8 de julho. Vamos falar hoje sobre a conquista do ar. Com base nos seus conhecimentos e nas observações das imagens, o que você imagina necessário para que seja possível voar? Temos 3 imagens aí, né? O avião, que conquistou a arte de voar, a águia, que tem as suas características que fazem ela voar, e o balão também, que consegue ficar leve e voar. São características que eles conseguiram para voar, mas são características diferentes e algumas até parecidas. E pense um pouquinho em quais são elas, porque é sobre isso que vamos falar hoje. É difícil voar. A maioria das aves voam. A maioria dos insetos são capazes de voar, mesmo sendo pesados, como um besouro. Dentre os mamíferos, somente o grupo dos morcegos é capaz de voar. Eles não têm asas, mas membranas que unem os dedos e os membros do corpo. Por que não podemos voar como as aves? São diversos motivos que iremos estudar na imagem a seguir. Então vamos ver essa imagem. As aves, elas têm tantas características, né, que facilitam o voo das aves, e são características que nós não temos. Entre os mamíferos, o morcego ele voa, não porque ele tem asas, mas ele tem membranas entre os dedos, onde faz ele flutuar. O besouro, mesmo sendo pesado, ele também tem a característica de voar. E a maioria das aves também voam, nem todos, tá? Vamos falar sobre isso, as características das aves. Aqui nós temos algumas adaptações que as aves têm ao voo, né? No seu caminho evolutivo, as aves adquiriram várias características essenciais que permitiram o voo ao animal. Entre elas, nós podemos citar endotermia. Endotermia, ele tem o corpo interno aquecido. E nós sabemos que tudo que é aquecido, ele fica um pouco mais leve. Ele tem o desenvolvimento das penas. E o desenvolvimento das penas, se você olhar a imagem ao lado, ela alonga as asas, tá? Dá o comprimento alongado às asas, para facilitar que flutue no ar. Tem aquisição de ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são ossos leves. Pensa um pouquinho, compara o peso de um ossinho de galinha para o ossinho de um mocotó. É muito contrário, né? O mocotó é muito pesado, porque as asas, elas têm ossos pneumáticos, são muito leves. A perda e atrofia ou fusão de ossos e órgãos. As aves, elas perderam ou atrofiaram alguns órgãos e até alguns ossos para ficar mais leve e facilitar o voo. Tem a aquisição de um sistema de sacos aéreos. Os sacos aéreos, eles são adicionados, agregados aos pulmões, tá? Para facilitar a subida e a descida da ave. A aquisição de um sistema, já falei, de sacos aéreos, tem a postura de ovos. Se o animal ele gerar internamente o seu filho, o seu feto, vai ficar mais pesado. Então, na postura de ovos, o feto, o filho, o filhote é gerado fora do corpo da ave. Isso facilita o voo também. A presença de guilha, que é a expansão do osso externo na qual se prendem os músculos que movimentam as bexigas. Essa guilha é esse peitoral, né? Aquela parte da frente do peito do animal, da asa, que parece até uma forma aerodinâmica na ponta de um barco, a ponta de um navio. É por quê? Porque vai rasgar facilmente, né? Abrir caminho entre o oxigênio, entre os gases presentes na atmosfera. Tem também a ausência da bexiga urinária, né? A ave, ela não armazena a bexiga para não ficar pesada. E nessa imagem ao lado, nós temos algumas dessas características, né? E ali acrescenta essas a membrana nictante, que é para facilitar, para umedecer as córneas, os olhos, né? E facilitar o voo. E aí nós temos as outras partes que eu descrevi aqui ao lado. E os balões? Uma das primeiras formas que o ser humano desenvolveu para voar foram os balões.
Seu formato não é dinâmico, mas por serem cheios de gases pouco densos, conseguem subir, como o hélio ou o ar quente. Apesar disso, não seguem um curso exato, porque dependem da direção do vento. Isso foi resolvido com os dirigíveis, com uma forma aerodinâmica e com o auxílio de pequenas asas e um pequeno motor, são manobrados. Para flutuarem no ar, são usados de preferência o gás hélio ou o ar quente. Então, esses balões, eles foram as formas mais fáceis do ser humano voar e as primeiras. Só que esses balões têm a dificuldade que eles vão para onde o vento os leva, né? Eles não conseguem ter um domínio de direção. E isso foi resolvido com os dirigíveis. Os dirigíveis, eles também têm o mesmo funcionamento do balão, só que eles foram adaptados com uma forma mais aerodinâmica e com algumas asas, né, externas, pequenas asas. Isso e o motor, né, um pequeno motor, para poder facilitar a manobra desse dirigível. O ar que se usa é o ar quente, que o ar quente ele é leve, ou o gás hélio, que é mais leve do que o ar. E os aviões? As asas construídas no avião que fazem o avião voar, pois quando o vento forte bate de baixo, faz com que as asas sejam sugadas para cima, gerando a força necessária para o avião sair da terra. Assim, o vento conseguiu vencer o próprio peso do avião e fazer com que ele decolasse por seus próprios meios. Depois que o avião já está no alto, alguns acessórios, como as hélices, que parecem um ventilador, turbinas e as pás móveis, fazem com que o avião se mantenha no alto, com o impulso necessário para não despencar. Parece estranho e complicado, mas a tecnologia e a própria força da natureza tornaram esse sonho realidade. Então é muito interessante como pode um avião, né, um objeto tão grande, flutuar. E isso é graças à tecnologia e à natureza. Juntou a inteligência e a natureza e conseguimos desenvolver, né, o método de fazer esse avião decolar e flutuar. E aí do lado na imagem, nós temos a imagem de uma asa de avião, como é feito. O fluxo de ar, ele passa, ele joga a pressão para cima e a asa mantém com que a sustentação desse avião. É algo muito, muito interessante. Atividades, rever e aplicar, tá? Façam as atividades da página 149 e 150. Em vez de colocar um E, eu coloquei um me perdoe pela minha digitação, né? Mas eu espero que vocês façam as atividades. Respostas no caderno. E essa linda imagem aí, né? Da janela de um avião, que nós estudamos até na parte da atmosfera, que os aviões, né, eles sobrevoam acima das nuvens, que é na região da troposfera. Então, do avião é esta imagem que as pessoas conseguem ter, porque já estão na troposfera, não, perdão, na estratosfera, que é a segunda camada, que é a camada que não tem fenômenos meteorológicos, e ali é muito calmo para poder os aviões sobrevoarem, tá? Fiquem com essa imagem linda e fiquem com Deus. Agradeço a vocês pela atenção, agradeço a vocês, pais, por estarem somando forças, né, com seus filhos e nos ajudando nessa jornada, e vamos torcer para que logo, logo isso passe. Tchau, até a próxima aula.